Nesse curso a gente tem como objetivo conscientizar vocês que vocês têm dentro de vocês a capacidade de se defender sem necessariamente precisar reagir a uma situação problemática, a uma situação crítica, como algumas das que a gente viu nesses exemplos. Na primeira aula, que é hoje, a gente vai entender melhor sobre leitura de cenário, avaliação de risco e posicionamento preventivo. Vamos começar sobre a leitura de cenário. E aqui deixo aberto para Maris e para o Márcio e para minha mãe, quando entrar, participarem também com o que acharem pertinente. O que é a leitura do cenário? O óbvio precisa ser dito. É você ler o ambiente em que está. Quando a gente chega num ambiente como esse, por exemplo, que só tem uma porta de entrada e uma porta de saída, como foi o caso do banheiro, e a gente tem uma janela com grades, normalmente a gente se sente seguro. Ah, tô bem aqui. Só tem uma porta de entrada e uma porta de saída e ninguém entra pela janela. Pois é. A gente não tem que estar atento só com os perigos que vêm de fora. A gente tem que estar atento com os perigos que vêm de dentro. E a gente também tem que estar atento com os perigos que não são humanos. Como, por exemplo, incêndio, desabamento, uma série de coisas que são alheias ao nosso governo, ao nosso domínio, que podem trazer uma perda gigante. A gente pode morrer por causa disso. E eu peço desculpas, eu não vou medir muito palavras de morrer, essas coisas não, tá? Vou falar do jeito que eu falo. Aquela porta ali, a gente vai fazer agora um exercício rápido, tá? Agora vocês vão sair correndo por aquela porta, descer as escadas correndo e voltar, subir correndo de novo. Não, mentira, óbvio que não. Mentira, é óbvio que não. Mas eu quero saber onde é que está a escada, rápido. Só descer o corredor. Onde é que está o extintor de incêndio? Onde é que está o extintor de incêndio? Tem elevador? Tem. Quantos andares? 2 daqui para baixo. Tá atento. Em casa? 3 andares, uma porta de saída, uma porta de entrada, quantas portas de saída? 3. As portas de saída dão para lugares estrategicamente coerentes para vocês saírem e estarem abrigados, saírem e estarem protegidos, ou vocês saem ao relento? Em casa? Hã? Em casa. Em casa. Tem extintor de incêndio? Não. Como é que apaga um fogo? Ah, larga nas portas? Não. Nenhuma? Não. O que a gente quer aqui não é... Quais as fechaduras das portas? deixar... A da frente é bem fraca. É aquela fechadura assim de porta de vidro. A gente mora no condomínio fechado. E eu abri em menos de 5 minutos. Com um grampo e um dente de garfo. Eu sei que é muito fácil, que eu já aprendi meu filho dentro de casa e pedi para um vizinho abrir. E ele abriu. Essa é minha mãe. Minha sogra, depois da mãe dele, foi a minha sogra. Essa é a Patrícia, mãe. E essa é a Clara, filha da Patrícia. Então o que a gente quer aqui hoje não é deixar vocês paranoicos. Chegar em casa e falar tem que mudar a fechadura, tem que comprar um extintor de incêndio. Não, é entender que existem riscos e se a gente tem mecanismos, se a gente tem ferramentas para lidar com esses riscos, tá ótimo. Se a gente não tem, a gente tem que estar sempre atento de o que a gente poderia fazer para lidar melhor com esses riscos. Vamos fazer assim, eu estou me sentindo muito dono da palavra, muito dono do poder. Se espalhe um pouco mais, muito poderoso. Não gosto. Só não fica na frente da câmera, por favor, mas fica assim de frente para a câmera, que você é muito linda. Você tem que chamar a atenção. Beleza, então a gente já viu o caso, já viu aqui. Agora, restaurante. Quando vocês chegam num restaurante, se vocês estão em família, onde é que vocês sentam? Como é que se configura a mesa? Tem alguma norma, alguma regra, alguma maneira padrão ou não? Minha mãe senta do lado do meu pai e eu do lado do meu irmão. De frente para onde?
num restaurante que a gente sempre vai, eu e o Rodrigo, a gente senta de frente para a porta de saída. Perfeito. E a Arthur e Clara sentam de frente para outra porta que dá para o shopping. Perfeito. Isso aí já é um comportamento que está fazendo com que vocês tenham uma boa leitura do cenário. Agora, você e o Arthur estão sentados de frente para um lado. Você entende agora a responsabilidade que vocês têm em prestar atenção naquele cenário, tanto quanto os pais de vocês? Porque eles estão de costas, eles não estão vendo o que vem por trás. Isso é importantíssimo que esteja claro para que a família possa estar sempre se cuidando. Porque a gente não tem olho nas costas. Então sempre tem alguém de frente, sempre tem alguém de frente para algum lugar e de costas para outro lugar. Então restaurante, fundamental. Sentar perto da parede é o ideal. Agora, Uber. Qual o outro lugar que a gente aplica a mesma coisa, de um sentar para frente e o outro para o outro lado? Qual o outro lugar, só para o pessoal ouvir no microfone? Qual é o outro lugar que a gente aplica o mesmo conceito, de um sentar controlando 180 e o outro controlando os outros 180? Mesmo conceito. Qual? Praia. Praia. A idade dela vai sozinha pra praia com mais uma amiga ou com mais outra amiga. Nunca senta uma do lado da outra, uma de frente pra outra. Uma controla aquele lado lá e a outra controla o outro lado. Então, e praia é um lugar muito aberto. E é o mesmo conceito do restaurante. Vocês sentam uma do lado do outro, não são. E dá pra conversar uma de frente pra outra e mesmo assim controlar o ambiente. Aí uma hora uma de frente pro mar, outra de frente pro mar, ou lateralmente também. Mais algum exemplo? É que na segunda aula, não hoje, nós vamos ver o que acontece quando a pessoa leva um susto, é surpreendida. Pior do que o ataque já esperado é aquele que pega de surpresa. Um dos piores fenômenos psicofísicos que acontece é a ativação do sistema biomotor de maneira descoordenada. Até você encontrar a sua coordenação de novo, é uma questão de segundos, às vezes, e esses podem ser cruciais. Uma defesa bem feita ou mal feita. Tá sempre dirigindo. Sempre ligada, sempre olhando no retrovisor, sempre no sinal, eu nunca paro, sempre paro com uma distância, né? Porque se eu sentir alguma coisa, eu ou acelero ou eu atrás não dá para você dar ré, né? Mas uma coisa que eu acho bem bacana é quando eu ando muito, eu saio muito à noite, eu saio dos atendimentos e saio à noite por ruas muito escuras. Eu vou pro meio da rua. Porque já aconteceu de eu quase ser assaltada eu andando num lugar muito escuro. E aí, quando eu comecei a fazer defesa pessoal, você vai para um lugar no meio da rua, que aí você grita, né? E aí você é mais bem vista, né? Por todas as pessoas. Perfeito. Estou pensando se sair para correr, por exemplo, de noite, essas ruas do Recreio são um horror. Já A foi Clara uma ação preventiva, tá vendo? É. Já começou a pensar. A Clara anda muito de bicicleta. Aí a gente também fica preocupado que ela, às vezes, vai de bicicleta até lá em cima. E como você vai ouvindo música, não. Isso é bem interessante. Vai ouvindo música, vai olhando no celular, como a gente viu a cena, olhar no celular, a distração. Você tá andando, tá de carro, quantas vezes a gente tá no carro dirigindo, celularzinho, eu próprio faço isso, reconheço. Eu cometo esse erro, além de ser uma infração, é um erro. Mas sempre, mesmo que você esteja com o celular, o ideal é que você sempre esteja olhando para todos os lados. De preferência, botar o celular apoiado em algum lugar, para que você não se distraia e não esteja com as mãos ocupadas. Na rua, às vezes a gente pode pensar, caraca, eu estou ficando doido, paranoico. Na rua, você bota como se fosse um gatilho, uma música. Você está andando... Você está andando e está ligada no ambiente. Ah, mas não vem ninguém lá atrás. Sim, não vinha ninguém quando você olhou. De repente vem alguém de bicicleta mais rápido do que você se deu conta, identificou. Aqui na Avenida das Américas, a gente tem uma aluna
nossa que não está treinando agora, que é a Gabi. A Gabi estava treinando defesa pessoal com a gente aqui, bastante, já tinha uns 6 meses que ela estava treinando, e ela foi atravessar aqui, na frente. O marido dela tem uma sala, um estúdio aqui em cima, foi atravessar aqui na frente. O cara do BRT, o motorista sozinho no BRT, parou o BRT, começou a mexer com ela, né, conversou, mandou que a gente vai ver também, como que você se posiciona, quais são as palavras que você fala, qual a distância ideal, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas ela já começou a falar, cara, não vem não, meus amigos estão ali, meus amigos estão vindo. Então já começou a trazer uma referência de, eu tô em grupo, não tô sozinha. Mesmo assim, o cara desceu e veio correndo atrás dela. A sorte que ela estava ligada, já tinha tido essas aulas, olhou no meio tempo ali, naquelas frações de segundo ela olhou para a Avenida das Américas, viu que não vinha carro e saiu correndo, atravessou. Mora perto aqui, mora em Nova Barra também, então chegou em casa tranquila, sã e salva. É sinistro o negócio, não é uma parada assim que... Você já passou por alguma situação? Então, a gente sabe o quanto é sinistro isso. Você nunca passou por uma situação. Agora, isso aqui não é para você começar a ficar... Eu vou repetir, porque é importante que seja falado isso várias vezes, porque isso tem que entrar na mente. Não é para ficar paranoica. Não é para enlouquecer, não andar com mais ninguém, não sair mais de casa. Não é, pelo contrário. É para te dar mais tranquilidade e confiança para você poder sair na rua mais tranquila, mais segura, mais confiante, mais atenta, correndo menos riscos. Essa é a grande sacada. A gente precisa ir para a rua, a gente precisa trabalhar, estudar. Se você quer ir para fora, que eu ouvi de relance aqui, imagina, você vai estar em outro país. Imagina, são situações que você vai estar sozinha, você vai estar com amigos e tudo mais, mas você vai estar sem o teu porto seguro, provavelmente. E em vários momentos da vida você vai estar sem porto seguro. Você tem que ter uma estrutura de consciência para se prevenir, para não enfrentar dificuldades como, por exemplo, tua mãe, minha mãe, a Maris, já vivenciaram. Sendo mulher, é claro. Tá? Porque eu e Márcio também já vivenciamos, cada um dentro das suas situações pertinentes ao dia a dia, várias situações indesejadas. Mas, sendo mulher, a gente vê ali que é grave. Fala, Rodrigão. Depois daquele exemplo do posicionamento do lobo, se tornar aula com as crianças aqui, vai uma atrás, um no meio, outra frente, andando na rua. Perfeito. A gente tem às vezes, eu faço certos exercícios, né? Aí a gente estava andando na rua, eu, Miguel e Marina, e aí formação, né? A formação, e eu sempre lembro da alcateia, do lobo. Porque o lobo, o forte vai na frente, no meio vão a grande maioria, mais recolhido, um pouquinho mais recolhido, vai um outro forte, e lá atrás vai o mais brabo de todos. Ué, mas e aí? O que isso tem a ver? Miguel e Marina sempre na frente, eu ia atrás. Miguel, se tivesse conduzido o ideal, mas não precisava, a gente foi do colégio para cá, daqui pro colégio, Miguel na frente, que era o mais forte naquela situação, Marina no meio e eu atrás. Por que eu atrás? Estou olhando todo o cenário. Se precisar, eu dou 2, 3 passos de corrida, eu estou lá na frente. Uma outra coisa bem interessante, tá andando em família. A gente está andando em família, vamos supor que aqui está a rua, tá? Eu, como homem, nunca deixo a mulher do lado direito, na rua. Sempre deixo ela protegida. A gente sempre traz a segurança. Mas assim, se eu estiver falando alguma coisa que não está compatível aí com a tua visão como segurança, tu me fala. Sempre, na segurança aqui. Aconteceu alguma coisa, proteção e dá corda, vai embora. Some, deixa que eu me viro aqui. Então, aí, por exemplo, o Rodrigo tá aqui vendo. Você tá namorando? No dia que você tiver um namorado, é importante que essas noções também sejam transmitidas para ele. Porque existe a possibilidade bem grande dele não ter a menor ideia disso aqui também. Isso aqui é uma pequena parcela da população
global que sabe. Então, isso aqui realmente O Rodrigo sempre faz isso, ele sempre me empurra pro canto e fica na rua, que a gente às vezes vai caminhar, correr na rua, e ele faz isso, ele joga no canto e fica na rua para eu não ficar exposta. exposta, exatamente. Né? Isso também traz a segurança da família. O homem, né, tem ali a necessidade da presença ser uma coisa que transmite segurança. Né? Muito bem. A gente viu aqui sobre a leitura de cenário. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Muito claro. Hã? O Uber. Onde é que eu sento no Uber? Onde é que vocês sentam no Uber? Eu sento atrás, nessa porta de cá. O motorista aqui e eu na porta oposta atrás. Qual a razão? E você? Já pegou Uber sozinho? Não pega Uber. Perfeito. Ótimo. Onde é que senta no Uber, Márcio? Atrás do motorista. Por quê? Porque eu tenho visão do que ele está fazendo, ele não tem visão exatamente do que eu estou fazendo. Na diagonal, ele chama minhas pernas, sabe-se lá o que ele quer, e aí enxergar as pernas pode ser qualquer coisa. E de qualquer forma, atrás dele, se ele estiver se envolvendo num acidente, aí o instinto dele é tirar o corpo dele fora. Então, eu estou mais protegida no ônibus, no avião. No avião não é o caso, assim, em qualquer lugar que você esteja dirigindo, imediatamente atrás do local onde está o motorista. Independente daí de uma situação de defesa pessoal do que ele está do que ele vai fazer. Mas sim um acidente. Se mover um acidente, ele vai tirar o dele fora. E aí, tanto na lateral quanto na diagonal aqui, você está mais exposto ao risco de um acidente. Perfeito? Um outro detalhe, está dirigindo. Qual é o melhor lugar para a gente parar no trânsito? Direita, esquerda ou no centro? Tem um tabuleiro de variáveis aí, mas de preferência um lugar que você tenha um contato visual pleno, né? Seja iluminado ali, não esteja nenhum obstáculo que alguém possa estar escondido atrás. Se tiver um carro na frente, para a uma distância boa. Se der para ir reduzindo até que o sinal abra, melhor ainda. Um alvo em movimento é sempre mais difícil de ser contestado, enfim. O carro ele tem uma nuance tá gravando? Tá. Toda especial e aí até dentro do carro existe, ele pode ser usado como uma arma, inclusive, carro, só que é uma outra questão, uma outra visão que a gente não tem aqui. Mas de preferência sempre em movimento, reduz, vai reduzindo, e se tiver que parar, deixa uma distância visual dos flancos, frente e retaguarda, sempre. Às vezes não é possível. No engarrafamento, por exemplo, você volta de Petrópolis feliz da vida. Quando vai chegando na linha Caxias, ele vai ficando irritado. Quando pega a linha vermelha, né? Quando entra na amarela e dá aquela parada ali, puxa vida, aí como é que você vai evitar? Como é que você vai ficar? Não, eu gosto de fazer isso ou aquilo. E aí é uma outra coisa. Uma prevenção, eu só volto aos domingos ou os sábados. Por quê? Porque quando há um engarrafamento ali, são engarrafamentos menores. Eu não volto um terço da serra de segunda a sexta. Perfeito. Quer falar alguma coisa? Elevador. E aí, onde é que eu me posiciono no elevador? O elevador tem 4 cantos. Quem ficar no meio toma porrada. Eu brinco com as crianças todo dia com isso. Quem ficar no meio apanha. Pra quê? Pra já ensinar canto. Canto e encosta. É sempre mais fácil você se defender de frente para alguém do que de costas. Então, se eu estou de frente, o elevador tem 4 cantos. Não tem um elevador de triangular. 4 cantos. Quina, parede. Ih, entrou alguém perigoso. Porta. Na frente dos botões, para não apertar todos os botões e ter que ficar ali dando volta no elevador e até sabe-se lá o que vai acontecer. De frente para a câmera. Beleza, agora que você entrou no tema câmera, a gente já parte para o segundo tema da aula, que é como avaliar uma pessoa, né, que possa trazer risco para a gente. Assim, só ainda nesse tema, temos que ver como nós vamos reagir. Vale a pena reagir se a pessoa perceber que é um assaltante só quer o carro? Não é essa porcaria, estamos seguros. Só quer a sua carteira, só quer o seu tênis. Né? As lições vêm da guerra, né? Foi Aquiles que ensinou a paz.
ensinei você a lutar, mas não ensinei por que lutar. Ele fala os motivos dele lá, a gente não precisa lembrar muito, mas existe um motivo por que lutar. Não salvar a família, salvar a vida é uma outra coisa. Eu sou um estudioso da guerra no tempo, a primeira guerra que eu tive, né? O conhecimento, fiquei fascinado, foi com a Batalha de Troia, contada por meu pai, aquela história, que eles entraram na cidade, desceram dentro dos cavalos ocultos. A segunda foi do Estreito de Termópilas, batalha ali de Esparta, né? E a terceira, e a gente sabe os motivos de egoísmo de cada um, a terceira que mais me fascina é a Batalha de Little Bighorn, onde um grupo de índios massacra um regimento de cavalaria dos Estados Unidos. Mas eles lutavam por um motivo muito justo. A maioria era dos índios Sioux, dessa tribo. E essa tribo, cada criança que nascia, um velho ou uma velha, a gente pode chamar de ancião ou anciã, tomavam conta como se fosse avós. Todas as mães cuidavam e as lactentes amamentavam. Todas as crianças. Os guerreiros da tribo, todos, ensinavam a eles, cada criança como se fossem seus próprios filhos. E todos eram irmãos, porque todos eram amamentados, cuidados pelos homens e mulheres da tribo. Então, quando eles foram à guerra, eles foram por uma defesa de família, lutando pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. E esse motivo é muito forte. É nesse motivo que nós devemos reagir. Agora, carro, carteira, isso é melhor deixar levar. A não ser que... progrida, evolua. A não ser que você está entregando as coisas e ainda tem um risco iminente ali. Aí você vai ter que acabar reagindo de alguma forma, ou a sua vida de presente, ou a sua vida lutando. Luta até morrer e luta para não morrer. O ideal é isso. A frase que sintetiza essa questão é: o que a gente aprende aqui e no Despertar da Consciência é defesa pessoal, não é defesa patrimonial. Então, a partir do momento que eu tenho que usar o meu patrimônio para fazer a defesa da minha pessoa, que eu use o meu patrimônio, tá aqui a chave do meu carro, pega aí, tá tudo bem, e que eu tenha o raciocínio de como proteger meu patrimônio, que é através de outro instrumento, que é através de seguro, que é através de outra alarme, o que tiver, para proteger o instrumento ou o patrimônio, enfim. Mas é defesa pessoal. Não é, inclusive, a melhor defesa pessoal que eu tenho é entregar meu patrimônio em algumas situações. Então, fica aí o... Avaliação de risco. Existe uma coisa muito interessante na avaliação do risco. Vocês já ouviram falar de fisionomia? Sim, fisionomia. Já ouviu falar de fisionomia? Sabe o que é? Fisionomia... Fisionomia é o formato da face. O que é? Não o formato, mas como que o teu rosto está se armando, como é que a musculatura do teu rosto está se posicionando. Então, a pergunta que a gente sempre usa é: tá escrito na testa do cara que ele é uma ameaça? Não. O que tu acha? Tá escrito ou não tá? Não. Tá escrito ou não tá? Tem sinais. Não tá escrito, porque o cara não vai tatuar, o cara não vai pegar uma caneta e vai escrever, mas sim, você consegue identificar através da fisionomia do cara, através da linguagem corporal. Então, vou dar um exemplo para você. Sou uma ameaça? Sou? Não. E agora? Então a gente já... Aí, como é que eu vou identificar isso olhando para o celular? Como é que eu vou identificar isso aqui? Ai, amiga, não vai. É aqui, ó. É olhar para as pessoas. A gente tende, por não achar que... Por não querer... A gente aprende em casa, né? Não, minha mãe sempre me ensinou, cara, não bate de frente com ninguém, não encara ninguém, não seja agressivo, não isso, não aquilo. Um monte de valores que com certeza você também aprende, porque pelo que eu conheço dos seus pais e do teu irmão, tenho certeza absoluta que os valores são muito similares aos que eu tive em casa. Só que você olhar é diferente de você ficar encarando. Uma coisa é o olhar com uma fisionomia, outra coisa é o olhar com outra fisionomia. Então a fisionomia é uma coisa que a gente vai sempre utilizar para a identificação de um possível risco.
Minha mãe tem histórias bem interessantes sobre o uso da fisionomia para se defender, não é verdade, mãe? Várias, né? Faz uma fisionomia bem... Olha aí. Agora não sabe fazer. Sabe? Deixa eu ver, Claudinha. Agora tá rindo. Esse sorriso aí não tá intimidador. Agora a Clara dá medo, né, Clara? Agora, como que a gente usa... Como é que você mexeu tão rápido assim e botou uma cara intimidadora de uma hora para outra num estalar de dedos? Você já pensa, né? Você tem que pensar nessa, você tem que viver ela também, né? Eu acho que você não consegue, não sei, posso estar falando uma coisa... A sua experiência. É da minha experiência. O que acontece? Eu já passei por várias situações em que eu tive e que me posicionar de uma forma mais vigorosa. Então, você não consegue ser vigorosa, você não mexe só a sua fisionomia, você mexe a sua fisionomia e o seu corpo. Né? Então, você cresce, né? As pessoas às vezes até falam, a Márcia não é muito de bons amigos, de muitos amigos, não. Porque eu já ando na rua, já ficou meio que, né, de tanto de tantas experiências assim, eu já fiquei mais armada. Eu fico sempre mais armada, né? Então assim, mas é ao longo do tempo, não é uma coisa que você, da noite pro dia, né? É uma coisa que você vai galgando. Então, quando o Ian fala pra mim, mãe, muda a sua fisionomia, eu na mesma hora penso numa situação. Não tem como você pensar numa coisa boa e não tem como. Né? Você já muda eu já penso numa coisa que eu tenho que me posicionar forte. Então, na mesma hora, meu rosto muda, né? E isso não é útil só numa situação de perigo. Isso é útil mãe e filha, pai e filho, marido e mulher, profissional, no colégio, na faculdade. De fisionomia nas estátuas ali. Verdade. Perfeito. Verdade. Me passou desapercebido esse comentário. Perfeito. Tem uma expressão. Aqui, né? Tá ali. E a outra, ela tá aqui. Como é que eu treino isso? Vocês sabem treinar fisionomia? Espelho. Espelho. Olha no espelho e começa. Faz cara de mal. Aí sorri. Né? Eu sei todas as caras. Eu faço cara de louco. A gente teve Assustado. a necessidade de conversar com a Clara sobre isso, que como essa história dela ficar pedalando, que é tudo posso medir, assim, essa história dela ficar pedalando lá pelo condomínio, no condomínio tem muita gente trabalhando diferente, obras lá, né? Tem muita obra lá. E tem uma que trabalha muito lá no condomínio, já é um senhor já. Acho que tem até alguma questão mental ali. E aí quando a Clara passava, ele dava bom dia. Continua feito. Eu dava bom dia pra ele sorria pra mim e ele continuava andando de bicicleta. Aí teve um dia que eu tava andando de bicicleta e ele mandou um beijo. Aí eu falei pra ele mais. E aí a gente ligou o alerta, assim. Ela tá andando de bicicleta, o cara manda um beijo pra ela, um homem que não a conhece, um prestador de serviço, Sim. né? Não é alguém vizinho, né? Aí eu falei, Clara, você não pode sorrir pra ele. Aí ela falou, mas eu tenho medo de ser mal educada. Mas tem que ser mal educada. Você pode, até um bom dia, bom dia. Ó. Bom dia. Dá pra você ser educada sem ser simpática em excesso. Tem até um negócio que eu já vi várias vezes na internet. Eu sou simpática, não tô te dando mole. Não tem isso? Sim. Ah, já vi isso várias vezes. Só sou simpática, não tô te dando mole. Né? A pessoa aceita o convite para ser amigo de Facebook. A outra já entra na mesma hora e já não vai cantar. Peraí, gente, eu sei que não Verdade. Isso acontece. Então, ser simpática, você pode ser simpática. Agora, o que vai diferenciar... Educada, até simpática, né? Pô, eu sou simpático, mas nem sempre eu tô sorrindo. Você é simpática também.
Com quem você quer, no caso ali. Você é menos simpática um pouco que eu. Eu sou um pouco mais... Eu sou um pouco mais... Maris também, é simpática só quem ela quer também, né? Mas vocês podem, obviamente, a gente pode ser simpático. Ser simpático, por exemplo, como é que você tá? Tudo bem? Que bom. E aí, tá gostando da aula? Tá achando interessante? Tá parecendo que eu tô... Agora olha a diferença. E aí, tudo bem? Tá gostando da aula? Aí bota a mão. Mudou completamente. Você deu até um passo para trás. É só uma representação aqui, tá? Por favor, não me entenda mal. É só uma representação. Mas você até... Ó, o instinto. O instinto humano fala mais, ó, caraca, realmente ficou muito parecido com alguém que está sendo um simpático com interesses a mais. Então sim, a gente pode ser simpático, a gente pode ser educado, mas a gente não precisa ser dado. A gente não precisa ser ali, oi, não é, opa, bom dia, como é que vai o senhor? Caraca, mostrou respeito, mostrou identificação. Tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, e você, minha filha? Tudo ótimo, bom trabalho para o senhor, excelente dia. Acabou, já é, ó. Aqui é um limite. Isso tudo é uma questão de limite. A gente tem que saber dar um limite. Agora, outras coisas que a gente pode usar para identificar possíveis situações de risco não são apenas as características físicas, no caso, linguagem corporal e fisionômica, mas também vestimenta. Então, se está com uma mochila, já é uma pessoa que, dependendo da fisionomia, cara, eu atravesso a rua. Te garanto, eu atravesso a rua. Se eu tô olhando um cara com uma fisionomia mal encarada, de mochilinha, aquele boné baixo, eu atravesso a rua. Eu não vou passar ali, eu não vou encarar, eu não vou testar se meu jiu-jitsu é bom ou não é. Eu não vou, cara, eu preciso das minhas mãos para trabalhar, eu preciso do meu corpo, eu tenho minha família, sabe? Eu tô fora, cara, tô fora. Então, vestimenta, é sempre importante também estar ligado com vestimenta. Uma coisa que a gente tem que sempre falar, carro. Estacionou teu carro, desceu, a gente já falou da rua, já falou de como estacionar, de como andar na rua, mas eu não lembro da gente ter falado de como estacionar, onde estacionar, como descer do carro em família. Isso é importantíssimo. Pô, esses caras aí sofrem na minha mão. Vamos, desce rápido, vamos, acelera. Entra logo, fecha a porta, vamos. Não era nem para falar mais, de tanto que já ouviram, mas às vezes a criança tá ali desligada, entra, meio panguando ali, alguém desce do carro do lado. Apesar de, quando eu tô chegando no carro, eu já fiz uma varredura 360 graus, porra, eu sou meio cegueta, eu uso óculos, eu não vou enxergar dentro de um fumê preto, eu não sou Superman, não tenho visão de raio-x, mas eu tô prevenido, eu tô com uma linguagem corporal e fisionômica de poucos amigos. Então, essas situações são importantíssimas. Cuidado onde vai estacionar, cuidado quando vai entrar no carro. Um detalhe que eu ouvi uma vez um amigo falando, que também ensina segurança pessoal, foi, e eu adotei isso para minha vida. Vocês têm carro que abre de longe? Não abre de longe. Porra! Você já deu, ó, cara, é ali que eu vou. Pode ir se antecipando, quando eu chegar lá tu já tá. Até eu parar na porta e não sabe qual é o carro. Pode ser isso, pode ser. Exatamente. E o ideal é sempre deixar aquela confusão, né? Vim andando, daqui a pouco, uau, papum, pai, pum, pum, saiu, caraca, perdi a oportunidade. Comigo tu não vai ter oportunidade. Que é uma coisa que a gente pode jogar pra onde? Pra tua andada de bicicleta lá no teu condomínio. Ele não tem oportunidade, é que não cresce oportunidade. Uma coisa que eu estava falando que é importante a gente lembrar, isso serve também no colégio, isso serve com professores, com professoras. A defesa pessoal que a gente está querendo trabalhar aqui, dessa conscientização, é uma defesa pessoal para usar no dia a dia, frequentemente, com todo mundo. Com todo mundo, é com mãe, é com mulher, é com marido, é com filho, é com amigos, é com pessoas na tua volta, é com todo mundo.
Porque são certos limites que você bota. Então, quando eu estou falando alguma coisa com a minha mãe e ela está me olhando de uma forma, eu já sei que ela está gostando ou não. E eu já tento reverter aquela situação porque eu quero ficar bem com ela. A leitura, essa, cara, olha, se todo mundo pudesse saber, nosso mundo seria tão mais, sabe, cara, as pessoas se entenderiam tão melhor. Porque eu leio a pessoa, eu vejo, ela tá séria e tá prestando atenção, tá séria que tá prestando atenção, mas ela tá um pouco apreensiva, porque ela tá querendo participar mais. Sabe o que está acontecendo? Como eu já conheço, eu já sei o que está passando dentro da cabeça. A Mari está pensando, nossa, ele não vai botar nenhuma atividade, ele não vai botar nenhum exercício. Nossa, será que ele não planejou a aula? Tá roxa, olha lá. E sim, eu planejei a aula, e a primeira aula não é pra gente fazer exercício. Aliás, a gente não vai ter isso aqui não é uma aula de, né, um HIIT, alguma coisa assim. A gente vai ter exercício, a gente vai fazer um pouco de exercício agora no final, porque é uma preparação para a segunda aula. Então eu preciso que o cérebro e o corpo de vocês comecem a entrar em contato. Não me entendam mal, assim, são coisas novas, tá? Óbvio que uma coisa que, assim, eu já passei muita coisa, né, sendo mulher no Rio de Janeiro e andando sozinha desde muito cedo, eu passei muita coisa. Mas uma coisa recente, e aí eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo e vai aprendendo. Uma coisa recente que eu passei também foi lá no condomínio, a gente estava, se deixa chamar um prestador de serviço, quando ele me olhou, ele fez assim, ele baixou o olho para cá. Aí eu falei, olha, não vai dar certo isso. Aí eu avisei uma vizinha para que ela ficasse na varanda, enquanto ele estivesse fazendo serviço, que o serviço era do lado que dava para ver o tempo todo. Aí a vizinha ficava falando, tô aqui, hein? Para ele ver que ela estava ali. Eu falei, ela mora de frente para mim. Ela ficou o tempo todo na varanda. Aí ela falou, você é louca de fazer isso. De onde você tirou isso? O cara trabalha aqui há tanto tempo. 2 meses depois, ele invadiu uma casa e tentou agarrar uma moradora. Leitura do aspecto do agressor ali. Perfeito, cara. Eu olhei, ele chegou assim e ficou assim. Eu tava com essas calças apertadas e ele ficou só olhando assim pra mim. Na tua frente falando contigo? Falando comigo. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, tem alguma coisa errada com esse cara. Aí eu pedi pra essa minha vizinha pra ela ficar de olho enquanto eu tava ali, e eu o tempo todo na varanda, na janela, assim, perto da janela, e ela falando da varanda dela. E a gente se falando. Então ele sabia que eu não tava sozinha, porque eu tava sempre sozinha em casa. Ele sabia que eu não tava sozinha, que tinha alguém me observando. Aí depois eu falei, cara, que loucura sua, você tá falando, não, eu tô com um sentimento estranho, esse cara precisava que eu fizesse trabalho, mas tava com um sentimento estranho. E dito e feito. Aí eu vou mais longe. Se conversar comigo sem olhar no meu olho. Começou a descer pra minha boca, eu já não gosto da pessoa. Começou a olhar pra minha boca. Assim, a não ser que seja uma pessoa que tenha deficiência auditiva. Sim. Aí ela vai ler o lado. Porra, bem falado. Assim. Mas ele, o homem ou mulher, olha na minha, fica, eu já falo, já vi que não tem uma intenção ali, sabe? Fica lá no olho, tem que pensar olhando, uma coisa que sempre a gente tem que aprender, né? Olha no olho. Aquela pessoa que eu já fico, oi, olha sempre no olho. Tira o óculos. Pode tirar o óculos, por favor? Óculos escuros. Sim. Perfeito. E para a gente dar início à segunda aula e fechar a nossa primeira, a gente vai falar sobre posicionamento preventivo, tá? E agora sim, entra o exercício que você queria, tá? Cara, eu conheço aí. Sabe, eu usei de propósito, tá vendo? Esses argumentos aqui, essa leitura foi perfeita. Sabe por quê? Sabe o que ia acontecer quando eu chegasse em casa? Clara, tu não tá entendendo. Você ia ter que usar da sua mensagem de fisionomia. Não, eu ia ter que usar da minha paciência, porque eu ia ficar aqui, ó, ia ficar, pô, não sei o que, caraca, mó aulão, porra, mas trouxe uma visão completamente da arte, dos tempos até os tempos atuais, caraca, mó aulão de consciência. Pô, a mulher tá ali, já tá pensando, cara, ele não planejou. Você acharia bem aqui? Não existe. Não, foi, cara, tá contratado. Mas você vai fazer dupla
com a Patrícia. E, Clara, você vai fazer dupla com a Mari. Beleza? Por favor. Agora, o que vocês vão fazer? Vamos fazer uma dupla aqui rapidinho. Né? Vocês vão fazer um posicionamento preventivo, que vai ser o seguinte. Vocês vão ficar uma na frente da outra, com os pés paralelos, apontados para frente. Tá? E agora, eu não posso ficar em pezão, senão minha cabeça começa a pesar para trás, meu corpo desequilibra. Então eu tenho que entender uma coisa aqui, que esse movimento ele é necessário. Eu tenho esse movimento aqui de flexionar um pouquinho, semi-flexionar o quadril, descendo o quadril, né, descendo o bumbum na direção do calcanhar, mantendo a cabeça para cima, com a coluna ereta. Isso aqui tem que entrar. Por quê? Num determinado momento eu vou estar com as mãos baixas e o ideal é você sempre colar uma mão na outra, assim, como se estivesse, escondendo a mão. Esconde a mão aqui, esconde o anel. Esconde a aliança. Eu escondo a aliança todo dia. Não, mentira, brincadeira. Agora eu começo a brincar. Agora a hora do exercício é brincadeira, amor. Fica tranquilo. Testando pra ver se eu vou apanhar em casa. E tá tudo gravado ali, Rodrigo. Apaga essa parte aí. Então você vai aqui, esconder o anel, tá? No que esconder o anel, a sua dupla vai avançar. Avança por gentileza. Você vai levantar as mãos com a palma da mão apontando para você, tá? E você vai ficar nessa postura, ereta, erguida, firme, altiva, com o olhar na direção do rosto. Aí você dá um passo para trás. Aí eu volto para a posição padrão. Deu um passo para frente, elevação de mãos, cotovelos, fechados, as mãos estão na frente dos ombros, não na frente do rosto. Olha a diferença aqui, gente. Quando eu levanto a mão na frente do rosto, qual é o aspecto que eu estou passando lá? Qual é a linguagem corporal? Eu já estou me defendendo de alguma pancada. E aqui? Uma conversa amigável. Como é que você tá? Tudo bem? E a família lá? Tá indo bem? Pô, que legal. Já muda o sentido. Linguagem corporal é fantástico isso aqui. Entender isso aqui é fantástico. Um simples levantei um pouquinho mais e já estou protegendo a cabeça de uma pancada. Eu já começo a entrar no sistema defensivo. Não é isso que eu quero transmitir para ele. Eu não estou me defendendo. Eu só estou aqui me posicionando de forma preventiva. E isso eu vou usar numa situação onde um cara me abordou para me assaltar ou para fazer qualquer tipo de maldade. Ali não é lugar, né? Ali é escape. Escape antes. Isso aqui é dia a dia. Vai conversar com alguém sempre com as mãos aqui. Se gesticula dando aula? Ou no consultório? Você gesticula quando você tem que fazer alguma apresentação? O gesto, o uso das mãos, além dele ser ilustrativo, porque nem todo mundo é só auditivo, as pessoas às vezes a maioria é visual, né? Então quando a gente está falando e gesticulando, a gente está falando com quem aprende melhor vendo, com quem aprende melhor ouvindo. Isso é interessantíssimo. Então gesticular é importantíssimo. Agora, como é que eu vou gesticular com a mão baixa? Até posso, mas o ideal numa situação onde tem uma quebra de padrão de distância segura é mão aqui na frente o tempo inteiro, conversando numa boa, tá? Então, dê um passo para trás, relaxa, esconde o anel. Agora eu dou um passo para frente. Agora é minha vez. Quero ver se está preparado para se defender de mim. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Caramba, sério, tua aula foi muito boa, cara. Começa a Dê um passo para trás e segue nesse exercício. Um passo para frente. Agora é o jogo do índio. Passinho para frente e passinho para trás. Mais distante de vocês. Afasta mais suas pernas. Isso. Os pés, tá vendo? O quadril dela tá aqui, tá vendo? O pé tá na mesma linha. Sacou? Isso, mesma linha do quadril. Pé apontado para frente. O teu joelho tá um pouco esticado demais. Dá uma singela flexionada aqui.
joga o quadril, contrai, ó. Quadril, o movimento dos quadril tem que estar sempre bem ligado. Porra, que passo pra frente, hein? Porra, tô com medo da Patrícia. Patrícia, eu não sabia desse teu lado. Achava que tu era boazinha. Dá um passo pra trás. Ela, porra, leu. Nada faz assim, né? Leu a brava. Oi, tudo bem? Tá, parou. Tá muito retraída. Percebe? Olha a diferença. Tô aqui e tô aqui. Eu tenho que... Isso aqui é um limite. É minha barreira. E, ó, dá um passo aqui, vem cá, vem na minha direção. Como é que você tá, Patrícia? Parar na hora, pessoa. Aqui eu aqui. Aqui eu trouxe você pra mim. Tá? Então lembra. Ó, jogou o braço lá na frente e se encaixa. Joga o braço lá na frente como se fosse, ó, um sinal para e vem pra... Não, pode continuar, só um sinal. E vem pra frente. Ainda tá muito cotovelo colado. Entendi. De novo, tá? Aí, gostei. Gostei. Foi legal a introdução? Hã? Foi legal a introdução? Porra, fantástico. Fantástico, um show. Legal não. Legal foi a aula, pô. Eu vou vendo um negócio na internet, A introdução foi um show, só que sabe qual foi o problema? A gente não gravou, cara. Porque eu tive que usar o celular ali. Vamos gravar de novo aquilo ali. Cara, aquilo ali na boa. Não, padrão empresarial. De verdade, é o mano. padrão que a gente tem que ter, pô. É, pô. Chega desse negócio de mais ou menos da fila. Chega de mais ou menos. Tinha um amigo, que o amigo ficava irritado. Dá osso pro cachorro, baixa de rua. Cachorro, ele só dá um osso, pô, se jogar a porcaria de um filé, ele vai adorar o filé. Cachorro, só dá um osso pro bicho, Pô, ele dá osso pros outros. chega de dar osso. Tudo bem? Tudo bem. Qualquer coisa eu também falo, olha, eu chego aqui a levar, você tem que dizer, né? É que assim, se você fizer muito, né, filho? Hã? Se você fizer muito aqui, parece que, né? Linguagem corporal. Você já tá aqui numa situação de confronto. Imagina, olha só. Tudo bem? Como é que você tá, Patrícia? Já era pra ter feito. Olha o exemplo, ó. Caraca, calma, nem cheguei perto. Mas eu faço tanto isso aí com ela, que ela já me vê andando na direção dela, ela já faz isso. O que você quer? Em casa também, sacou? Em casa isso aqui também é exercício. Em casa. É aproximação em casa. E aí, amor, como é que você tá? Vem cá. É sério. Agora, não treino em casa com a minha mãe, mas ó, já tá aqui numa situação... Olha só, isso aqui tem que ser instintivo. Você tá entendendo, Clarinha? Bem ou não? Por que tu baixou? Eu ia te dar parabéns. Faltou pouco, cara. Sacou? Então assim, vai chegando perto. E isso, não precisa nem botar a mão. Bota a mão. A gente já tem um... A gente já Tem a mão aqui? Sim, aqui, ó. Aí, depois que você embarreirou, deixa eu só ficar de frente aqui. Depois que você embarreirou, aí você relaxa. Deixa o cotovelo colado aqui e conversa com as mãos. Mas a mão sempre na frente da situação ali que está ocorrendo. Então a gente... Oi. Tem um óculos que você ter dito aí. Qual? Quando a gente aprende isso, as primeiras vezes, quando a gente vai entender como é que posiciona a mão, que é uma questão de... A gente fala, mãos altas. E aí todo mundo faz isso aqui. Só que não, é mãos altas na altura do ombro, distante do seu corpo. Há um braço semi... Porque aqui eu tenho ainda o meu movimento, porque isso aqui eu amplio quem eu sou. Eu deixo de ser pequenininho e passo a ser maior. E a outra coisa que o Márcio falou muito bem na introdução é: você não tem como lutar quando você não sabe contra quem é. Então, qual é o seu nome? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Ian. Tudo bem? Tu me conhece? Não me conhece mais? Não, mas sabe que meu melhor amigo aqui dentro é o Márcio, né? Márcio, vem cá, por favor. Oi, pois não. O Ian tá querendo alguma coisa aqui, eu não sei. Tudo Você bom, pode Ian? tirar as dúvidas Fala com aí que ele? resolve Tudo o bem, problema. Marcelo? Pode ir, Mário. Isso é um exemplo real, quer dizer, um exemplo de uma situação que poderia ser real. Tá entendendo? Isso é exatamente. Agora gostei. Então foi chegando perto,
E não é só uma situação de passinho para frente, passinho para trás. Porque nem sempre a pessoa vem de frente, às vezes a pessoa vem de lado. Que isso? Eu queria dar um abraço em você, Patrícia. Pô, tô tão feliz em você aqui. Agora, esse detalhe aqui é um detalhe pra gente chamar a atenção. Caminhar para trás. Pode cair. Não. Pode também, mas não é por isso. E obrigado por tu trazer isso à tona. Fala, Marina. Dá sinal que a pessoa tá com medo. Deixa eu me usar como exemplo. Avança, por favor, Marcinho. Opa, tudo bem? Tudo bom. Como é que você tá? Tranquilo. Tá tudo bem? Tá correndo por quê, pô? Não que correndo. Tá com medo de mim? Não. Não pode fazer mal não, Que pô. isso, cara? Calma aí, de novo. Ficou claro? Agora olha só. Ô, meu irmão, e aí, como é que vai? Tudo bom. bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo. Posso te ajudar de alguma maneira? Não. Queria que você andasse pra trás. Eu não vou andar pra trás, meu irmão. Você me perdoa, tá? Mas olha, a gente tem café, água, o que você quiser aí, mas é daqui pra lá. Tá bom, então. Aqui... E eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu dei uma leve inclinada do tronco pra frente. Porque é uma situação que eu já não tô Eu não tô confortável. Eu tô com medo. Então, quando eu tô com medo, eu inclino o meu corpo ainda mais pra frente e fecho a cara, mas sou simpático. Sou educado, sou cativante, mas sou limitador. Posso fazer uma pergunta? Pode. Poderia fazer, por exemplo, você vai chegando perto de mim. Tá. Eu tô aqui. Oi, tudo bem? Eu tenho uma mania. Isso é treinamento. Tá. Isso é treinamento. Que eu já tenho uma mania de botar um pé aqui. Isso é entendeu? treinamento. Eu não tenho. Eu não Da base consigo. longitudinal, né? Eu não consigo ficar de base paralela. Eu não sei se vocês sabem, mas minha mãe, ela é uma especialista em cotoveladas e cabeçadas. De verdade. Testada e aprovada. Então, esse passo para trás, ele já é de uma pessoa que está entrando num combate, preparada para um combate corporal. Então, não queria perguntar. Porque Perfeito, perfeito. Pode, claro. Você sabe dar porrada? Então, calma. Então, mantém primeiro. Aí tem a didática e a preparação da aula que a gente fez, a preparação do curso completa com todo o plano de aula, para ser um sistema onde você vá aprendendo com leveza e vá retendo as informações, entendeu? Então, primeiro a gente entra num quadro que é mais fácil, que é mais simples, que é mais cômodo, que eu não preciso saber se eu vou botar à direita ou à esquerda, eu não preciso ter que lembrar que eu sou destro nessa hora, entendeu? Porque isso tudo é, faixa preta, né? Faixa preta já treinou muitos anos, bem antes de eu nascer, inclusive. Bem antes não, 16 anos. Desde os 16 anos já. Eu treinei, inclusive, grávida. Olha aí. Por isso que eu tenho. Treinou. A situação dessa se a pessoa que está vindo, né, no caso de uma menina e de um homem, o homem é bem mais forte, né? Vamos supor, ela fez o posicionamento correto, botou a mão, mas ainda assim o cara insistiu e continua vindo para cima. Para não andar para trás, de repente andar para o lado e circulando ou não? Essa pergunta do Rodrigo é muito boa, olha só. A pergunta é a seguinte: se, no caso, uma mulher sendo mais fraca do que um homem que está se aproximando, vamos supor, Marina, tá sem meia, tá de meia, vem cá, Marina, vem cá. Exemplo aqui na prática, fica ali no meio. Tem uma pessoa mais forte se aproximando, é esse o cenário, certo? Eu comecei a me aproximar, Marininha, olha com o pezinho dela, olha a basezinha, que coisa mais linda. Se eu der qualquer empurrão nela aqui, eu zuno ela no chão. Se eu der uma tapa, eu tá arriscado nocautear e matar a bichinha. Todo mundo concorda e enxerga essa cena, certo? O que ela tem que fazer nesse cenário aqui? Isso aqui serve? Serve, porra. Serve. Eu não posso não ter. Agora já tá. Isso aqui me serve. Pra quê?
para proteger a cabeça no caso de uma pancada mais forte. Para não entrar em cheio na orelha. Sim, sim. Ele jogou logo na cabeça dela. Tem que fazer aquele vídeo e Amanda, porque é um vídeo muito. Não aparece o ato consumado, mas deve tirar ela dali. E ela foi brava. Ela lutou, mas não tinha mais condição, já estava no chão. Levou chute, soco. Entendeu? Então serve, sim, cara. A gente tem que usar isso aqui o tempo inteiro. Isso aqui é igual respirar. Isso aqui tem que ser igual respirar. Sério, tem que ser um ato involuntário. Chegou perto, levantou a mão, já se protegeu. Agora, eu tô hostil. E aí, garotinha? Vai comigo? Vamos comigo ali. Aí a gente começa a entrar em situações técnicas. Por quê? Porque se eu vou me aproximando, eu não vou passar por cima dela. Porque ela tem base, ela tem conexão. Então eu não vou passar por cima dela. O que vai vir na cabeça do agressor aqui agora? Eu nunca agredi ninguém nesse sentido assim, tá, gente? Mas eu tenho que pensar como um agressor e, claro, já estudo sobre o assunto para poder entender como é que funciona um pouco a mente humana, um pouco mais. Eu vou começar ou a querer agarrar, dificilmente, porém conveniente, enforcar, puxar cabelo ou dar porrada. Agora, para cada um desses ataques existe uma defesa. Só que aí a gente já entra na parte técnica, que a gente vai abordar, tá? Tá no plano de aula. Eu vou implicar a noite inteira agora, velho. Hoje eu vou ficar feliz. Tu já tem que ficar ligado, ó. Tá nas minhas costas aqui, calma aí. Chega pra lá, vai pra lá. Então, a gente tem que estar atento. Mas, por exemplo, a pergunta foi, sai pro lado, vai pro lado? Leitura de cenário. Não é recomendado andar para trás. Não. Aí, vou usar a Maris agora. Chega pra lá, Marina. Obrigado. Aí agora eu vou usar a Maris aqui, porque eu comecei a entrar numa de querer agarrar muito, de querer pegar, ela me direciona. E isso aqui é a defesa de baixo impacto, que é o que a gente vai ver, inclusive, se eu não me engano, na próxima aula ou na terceira. Que aí eu não me lembro do plano de aula. Mas tá anotado, tá ali, tá preparado. Então eu comecei a entrar numa de pegar, de fazer carinho, de botar a mão. Que isso? Tô bêbado às vezes. Porra, vem cá, cara. Que isso, cara? Tá me empurrando por quê? Olha como é que tá a base dela. Eu não consigo ficar em base. E ela consegue. Então ela consegue me direcionar. Aí vamos botar uma outra situação, só como exemplo, tá? Só pra gente... Que é bom pra ver o rosto da Maris. Todo assim, ela fecha muito. Seriona, né? Seriona. Um outro exemplo. Trabalho. A Maris tá distraída aqui. E aí chega alguém aqui, porra, não, calma. Deixa eu mostrar a cena, deixa eu mostrar a situação. Chega um cara aqui, pega isso aqui é comum, cara. Isso aqui é comum. Cara, por incrível que pareça, isso é comum. Chega aqui, já dá aquela... E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Vai fazer o que hoje? Eu fiz por fora, né? Não foi assim que eu te ensinei, né, garoto? E aí já começa, vamos ali tomar um café. E, olha só, ela já entra exatamente, é assim mesmo. Não precisa dar mão de vaca no cara que tá te convidando para tomar um café dentro do trabalho. Tudo me desfazendo, mas uma dorzinha é bom. E aí vai, então, deixa eu fazer, vai, me empurra aqui. Marcinho, que aí fica mais nítido. Pegou no bíceps aqui, no tríceps, quer dizer, ele tá querendo me levar. Claro, vamos tomar um café. Porra, claro, meu irmão, como é que você tá? Ó, vem pra cá. Já mudou. Vem pra cá. Ó. Punho, ombro, cola e guia. Isso aqui, num cenário ser humano animal, racional, quem manda agora? Sou eu. Eu mando agora. Então, às vezes a pessoa, para se colocar na posição de autoridade, de quem manda aqui sou eu, a pessoa tenta te levar. Vamos comigo. Porra, pai, filho, mãe, pai, né? Filhos. Como é que eu levo Marina e Miguel? Pelo gogó, pela cangote aqui. Normal, aqui, ó, vamos. Vem comigo. Quem manda sou eu, cara. Vambora.
É, sim, pô, me levava sempre pelo cangote também. Ela pode puxar e se atrasar. Exatamente, tá? Tu guia a pessoa. Agora, numa situação de trabalho, numa situação de amizade, numa situação onde... Não, cara, calma aí. Não vem tentar se criar tua autoridade pra cima de mim, não. Pô, Marcinho, você por aqui, meu irmão, que saudade. Cara, eu faço isso com eles, às vezes, aqui, numa situação de instintivo treinamento. Exatamente, é instinto. Eu vou fazendo, já entrou no sangue. Essa questão de se desfazer da pessoa, quando ele vem aqui e me pega e eu quero conduzir ele, eu sempre conduzo lembrando onde é que é a saída, porque se eu precisar sair, ele não tá em direção à saída, eu tô. Então eu boto ele para dentro ou para onde tiver o risco e então quando eu falo em ir pro lado, essa questão de ir pro lado é mais no sentido de buscar a saída, onde é que tá a saída. Perfeito. Te respondido? Ótimo. E agora, para a gente fechar a aula, vamos fazer o último exercício. A gente viu que de frente existe aquela possibilidade da gente levantar a mão, conversar aqui numa boa. E agora, nossa dupla vai chegar por trás com um delicado, por favor, abraço. Tá, Clarinha? Você já ouviu histórias aí tua que tu é do judô, vai entrar aqui, pra dar um quedão na Maris. Pelo amor de Deus, não mata minha veinha não. Minha veinha. Tá? E aí, quando chegar nesse abraço, opa, como é que você tá? Pô, pra que tá me agarrando com tanta força? Vamos conversar, vem cá. Já tomou café hoje? Vamos tomar um café, vem comigo. Não. Vai tomar um café comigo. Não quero. Por que tu Muito não quer? tarde. É a hora de tomar café. Uma água, suco. A água, vamos. Vamos, então vamos. Quem vai? Vai, né, velho? Vamos lá? Vocês pegaram como faz? Show. Vamos lá, é ótimo. Pegaram, claro. Aqui, eu já tô aqui, no Marcinho já não. Tudo bem? E agora? E agora? Você mostrou. Aqui, ó, abraçou. Braço entra entre vocês. Mesma ideia, tá? Só que agora ele tá de lado. Então agora é aqui. Oi, como é que você tá? Tudo bem? E ó, vem trazendo o braço e vem trazendo pra frente, tá? Lembra, abraço de político que ainda não se elegeu, me abraçando. Abraço de político que já se elegeu, abraço. Boa. E a outra mão também. A outra mão aqui. A outra mão também levanta. Tá, então aqui, ó. Você aqui, vai vem aqui, já pega aqui e traz o joelho. Isso. Ó, aqui, tempo. Tempo, só um segundo, ó. Vamos lá. Desculpa, tá? Realmente agora demora. Ó, levantei o braço. Segui o plano de aula, só não expliquei. Achei que tinha ficado claro. É que, né, quando a gente já sabe, tudo é óbvio, né? Mas, realmente, tem que explicar. O pé, de fora, ele tem que dar um passo pra frente. Por quê? Porque senão eu continuo de lado aqui, ele tá mais forte, ele tá vindo por trás. Então, ó, eu vou começando a me posicionar... Já perco o sentido do abraço aqui. Exatamente, de frente pro lado dele. Daqui fica mais fácil eu começar a guiar, eu até abraçar, eu conduzir. Então, levanta a mão de dentro, a mão de fora não fica morta, a mão de fora levanta também, o passo para dentro, virando de frente para o lado dele. Tá? Não tem a necessidade da gente começar a fazer essa troca ainda, a gente vai praticar isso. Isso, lembrando, é posicionamento preventivo. Posicionamento preventivo. E ó, vocês vão ter um dever de casa. Eu tô achando ótimo ter só vocês aqui hoje, porque pô, vocês são família. Mãe e filha, o pai tá aqui também, o Arthur treina comigo. Então vocês têm um dever de casa, que é fazer esses tipos de exercício e levar na brincadeira. Como eu tô dando esse exemplo aqui, fazendo com a Maris direto, para vocês verem como é natural, é fazer mesmo levando na brincadeira. Vem, abraça e fala, não se protegeu, hein? Ah, bom, muito bom. E começa a gerar esses estímulos em casa, faz com teu pai e com a tua mãe também.
Fala, oi papai, pum, dá um beijão, vem dar um beijo aqui. Mas eu queria um beijo primeiro. Não é pra se defender só. Não se defende primeiro, dá um beijo, depois se defende. Então, assim, traz essa. Até virar automático. Porque depois saiu na rua, velho, qualquer um vem abraçar. Exatamente, qualquer um vem abraçar, botar a mão, já, cara, tá aqui, ó. Daqui a pouco tá com aquele. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de um cara que fica parado assim, um grande mestre lá, um mestre de artes marciais. Aí o outro vem bater, aí o cara faz assim, ó, vem bater, ele faz assim, ó. E cai. Já viram esse vídeo? Daqui a pouco vocês conseguem fazer isso também. Não, mentira, óbvio que isso não existe. Vamos lá, mais um pouquinho pra gente poder fechar. Ué, tinha falado?